A saúde ocular nunca esteve tão em alta quanto hoje, principalmente depois da pandemia. Por isso, hoje, a minha convidada é a médica oftalmologista a doutora Liliana Nóbrega, e ela é referência em olho seco e pálpebra. Seja bem-vinda, doutora Liliana. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Obrigada, Camila. É um prazer para mim também estar aqui com vocês. Liliana, me conta, né? Hoje está todo mundo, por conta depois, né, desse tempo aí de pandemia, se questionando sobre essa questão do olho seco. Quais são os principais sintomas hoje que as pessoas conseguem identificar? Isso mesmo, Camila. Depois da pandemia do Covid, aconteceu uma transformação digital muito abrupta, né, na população, na sociedade. Já havia esse uso de computadores e celulares, sim. Mas após a pandemia, a transformação digital foi muito abrupta, muito mais rápida, a coisa evoluiu de uma maneira muito rápida. Então, hoje, mesmo após o fim da pandemia, nós estamos continuando na frente dos celulares, dos tablets, do notebook, do computador, das telas de maneira geral. E durante a pandemia houve esse uso abusivo das telas, por quê? Porque as pessoas estavam de home office, os alunos estavam em aulas online, as pessoas se comunicavam, né, se entretinham, trabalhavam, estudavam na frente das telas. A pandemia passou, mas isso continuou. E quando a gente está na frente das telas, nós não piscamos adequadamente os nossos olhos. E aí, o que acontece? Os nossos olhos ficam sem a lubrificação adequada e o olho fica seco. Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo realmente quase uma epidemia de olhos secos hoje na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral. Sim, porque afetou todo mundo, né, depois desse período. Mas, doutora, como é a visão dessa pessoa que tem o olho seco? A lágrima é muito importante para a nossa visão, Camila. Se a gente pensar na lágrima como a primeira superfície que a luz enxerga, né? Então, quando a luz entra no nosso olho, ela passa primeiro pela nossa lágrima. Então, se a nossa lágrima está ruim, se a nossa lágrima está de má qualidade ou temos uma pouca quantidade de lágrimas, quando a luz entra no nosso olho, ela já vai entrar de uma maneira disforme, né? Então, o nosso olho fica com a visão embaçada, nós podemos ter também desconforto, né? Então, os nossos olhos têm que ser confortáveis para nós. E a gente começa a sentir uma sensação de areia, né? Um embaçamento, né? A visão fica prejudicada. Quando a gente pisca e melhora um pouco a lágrima, a visão melhora. Então, são características de sintomas de pacientes com olho seco. Outros sintomas que a gente pode também falar os olhos vermelhos, uma certa inflamação do olho, da superfície do olho, a ardência, coceira e muitas vezes até o lacrimejamento. É mesmo? Como uma resposta à secura. Então, os olhos ficam ressecados e o organismo, na tentativa de lubrificar os nossos olhos, dá uma descarga de água para tentar lubrificar e muitas vezes a gente não consegue drenar essa lágrima adequadamente, essa descarga maior, e o olho lacrimeja. Então, muitas vezes os pacientes não sabem que o olho que lacrimeja pode ser também um sintoma de olho seco. Nossa, impressionante. Então, não quer dizer que, né, que às vezes está ali lacrimejando, que não tem olho seco, né? Exatamente. E isso pode agravar para o paciente, que você falou que dá essa sensação, né, de areia no olho. Sim. Né? Isso pode agravar mesmo? Sim, há vários estágios da doença do olho seco, Camila. Né? Existe o estágio leve, o estágio moderado e grave. Né? O estágio leve é aquela pessoa que vai sentir essa ardência no final do dia, quando usa muita tela de computador. Né? Ela tem um sintoma mais leve, ela passa o dia a dia dela bem, com uma qualidade visual boa, uma qualidade de visão, uma qualidade de vida, sem tanta dor. Né? Sem tanto desconforto nos olhos. Quando usa muita tela,
quando está em ambiente muito climatizado, aquele vento, o ar-condicionado pode ressecar um pouquinho também a lágrima. Então, existe esse paciente com um quadro mais leve, que quando exposto a uma situação ambiental ruim, a lágrima fica ruim e ele sente um pouco. Agora, existem os quadros mais moderados, né, que o paciente já começa a sentir mais. Ele tem sintomas na maior parte do tempo, ele começa já a prejudicar um pouco a visão, a acuidade visual, às vezes ele pode ter um pouco de dor também nos olhos, até um pouco refletido na cabeça também, pela questão da lubrificação estar ruim, né? E ele pode até confundir com outras doenças Pode, é claro. Às vezes ele não tem aquela noção de que aquilo pode ser doença do olho seco, pode confundir com outras doenças também. Por isso a importância de fazer a avaliação médica, Sim, né? Com certeza. E o quadro também pode evoluir para um quadro mais grave, né? Onde a córnea fica machucada, né? De tanta secura nos olhos, o atrito ao piscar da pálpebra com a nossa córnea machuca a nossa córnea. E aí aquelas feridinhas, né? Chamadas aí de ceratite, podem causar uma infecção também maior, uma infecção secundária. E aí aquele olho fica com uma resposta de muita inflamação, pode ter muito muco, secreção, lacrimejamento, dor, um incômodo muito grande, às vezes uma dor intensa do paciente ter que procurar a urgência, né, de não conseguir fazer as atividades diárias mais, nem estudar, nem trabalhar, nem olhar para uma tela, dirigir um automóvel, né? Então, há uma limitação muito grande das atividades diárias desse paciente quando esse paciente chega a um estágio mais grave da doença do olho seco. Nossa, e para um paciente deixar chegar nesse estágio, às vezes a pessoa realmente não chega ao conhecimento para ele, né? Ele acha, vai passar, uma hora vai passar, né? E esse uso, às vezes, indevido de colírio, doutora, isso pode também influenciar? Sim, Camila, a gente sempre orienta, né, a população de maneira geral que a gente nunca deve se automedicar. Diante de um sintoma, sempre procure um médico oftalmologista, porque essas situações assim paliativas não vão resolver, né? Muitas vezes atrasam um diagnóstico correto e um tratamento correto. Né? Muitas vezes você sente alguma coisa, vai na farmácia, compra um colírio no balcão da farmácia, esse colírio pode ser inadequado para o que você tem, né? Às vezes olhos vermelhos não são só olho seco, podem ser também outras doenças, conjuntivites, alergias, infecções, uveites, inflamações, então herpes ocular, né, infecções virais. Então a gente não sabe do que se trata e vai pingar um colírio, que inadvertidamente pode piorar os sintomas, né? Então a gente sempre indica, a automedicação não é legal, colírio é remédio também, pode ter efeitos colaterais importantes, né? Então é muito importante usar uma prescrição adequada, né, feita pelo seu médico oftalmologista. Sim, porque o médico vai realmente avaliar, né, qual é a situação dele. Você citou várias doenças aí, né, que pode acometer. E a lágrima, ela tem qualidade, ela tem nutrientes, né, ela influencia diretamente, né? A lágrima é muito complexa, Camila. A gente, quando estuda a fundo a lágrima, ela tem muitos nutrientes, ela tem uma função de proteger os nossos olhos, de nos dar qualidade de visão, né? Como eu expliquei anteriormente, a luz enxerga a lágrima quando entra no nosso olho. Então, a lágrima tem que estar em boa quantidade, tem que estar com uma boa qualidade, com as camadas da lágrima todas perfeitas, né? Então, hoje a gente estuda muito a nutrição também, como a nossa nutrição influencia na qualidade da nossa lágrima, né? Então, hoje, não só os fatores ambientais, a gente estuda a nutrição também, a poluição ambiental, como isso afeta também a qualidade da nossa lágrima. Então, a lágrima tem muitas camadas, a lágrima tem muitos componentes e todos têm que estar num equilíbrio perfeito, para que essa lágrima
dure sobre os nossos olhos, não evapore rapidamente, né? Então, hoje a grande maioria dos óleos secos é de caráter evaporativo. O que é isso? Nós formamos uma boa quantidade de lágrima nos nossos olhos, mas não temos a camada externa, que é uma camada de óleo, uma camada lipídica que protege a nossa lágrima da evaporação. Então, se a gente não forma essa camada lipídica por uma disfunção das glândulas palpebrais, a nossa lágrima não tem a qualidade suficiente para manter-se sobre os nossos olhos. E aí, ao abrir o nosso olho no ambiente, o que acontece com a nossa lágrima, sem a proteção da camada oleosa, ela evapora. E aí, hoje a gente vê isso de uma maneira muito frequente dentro dos nossos consultórios. O olho seco evaporativo por um déficit na camada oleosa. E aí as pessoas sentem muito o olho ressecado. E aí, nessas situações, tem que mudar toda a alimentação do paciente, fazer também o tratamento, né? Porque o olho seco é uma doença. Hoje é dita como uma doença, né? A gente fala doença do olho seco para que a população geral entenda, né, como uma falta de lágrimas ou com uma má qualidade da lágrima, né? Mas no meio acadêmico a gente chama de disfunção lacrimal. Ah, entendi. Que é uma disfunção da nossa lágrima, né? Liliana, eu vi que você tem 16 anos, né, que você estuda, né? Então, mudou muita coisa, assim, dos pacientes de lá para cá, né? Quais são os maiores fatores de risco hoje? Ah, sim, mudou muito, Camila. Eu coloco como um marco na minha vida, assim, eu ter começado a estudar a doença do olho seco em 2007, quando houve a primeira publicação sobre olho seco, que é o chamado DEWS, em inglês Dry Eye Workshop. E esse report, né, esse relatório, saiu em 2007. Então, eu coloco ali como um ponto inicial de eu começar a estudar mais, segundo os guidelines internacionais, né? Não se falava muito em olho seco no Brasil nessa época, mas eu via esses pacientes no meu consultório. E que grupo de pacientes era esse? Normalmente eram pacientes que tinham doenças autoimunes, como a síndrome de Sjögren. O que é a síndrome de Sjögren? É uma doença tratada pelo médico reumatologista. E essa síndrome dá dois principais sintomas: olho e boca seca. E eu comecei a atender esses pacientes oriundos do médico reumatologista e comecei a examinar a lágrima deles. Foi aí o meu início da doença do olho seco. Então, eram pacientes reumatológicos com olhos secos. E eu comecei a estudar esses guidelines internacionais, tratar esses pacientes junto com o médico reumatologista. E aí o conhecimento foi avançando. Além disso, eu tratava muito também mulheres na menopausa. Então, a gente via que quando as mulheres chegavam no climatério e na menopausa, ali por volta de 45, 48, 50 anos de idade, elas tinham uma quebra abrupta ali do filme lacrimal, elas tinham uma perda da qualidade, da quantidade da lágrima. Então, era um nicho de pacientes muito pequeno. Doenças reumáticas, mulheres na menopausa. Com a evolução dos estudos, foram estudados outros reports, outros relatórios, que aí foram liberados para a gente em 2009, outros em 2011, 2017, 2023 agora já saiu um outro relatório, né? Como esses estudos avançaram, Camila? Como os médicos do mundo inteiro, a ciência está vendo como a doença está avançando, aumentando muito o número de casos novos no Brasil e no mundo. Então, isso despertou o interesse de médicos, de cientistas, da indústria farmacêutica, da indústria de tecnologia, para a gente cada vez mais estudar a lágrima,
a doença do olho seco, né? Fazer diagnósticos melhores, mais precisos. Hoje, colírios que foram evoluindo também na sua formulação, tecnologia hoje que trata também as glândulas. Então, houve esse avanço e eu venho acompanhando essa evolução no conhecimento, né? Na prática clínica, né? Uma experiência de tratar esses pacientes muito graves também. Então, venho acompanhando essa evolução, né? Estou feliz que hoje a gente pode oferecer mais coisas para os nossos pacientes. Então, antigamente, a gente tinha muita restrição de colírios, de coisas que a gente podia fazer, de tratamento clínico, de um procedimento, né, de uma mudança de hábitos. E hoje a gente pode oferecer mais para o nosso paciente em termos de diagnóstico, em termos de tratamento também. E a evolução do conhecimento, né? Cada vez que o conhecimento avança, a gente consegue também orientar muito melhor os nossos pacientes no dia a dia, né? Ah, que bacana. Você comentou, né, que depois da pandemia aumentou muito, né, por conta do uso em tela. Mas além do uso em tela, você citou até a menopausa, né, as pessoas que têm doença autoimune, mas tem outros fatores também que acabam causando também a doença do olho seco? Sim, além do caso das mulheres, nas alterações hormonais própria dessa fase da vida, né? A mulher tem 2 vezes mais olho seco do que os homens, Camila. Então, nós mulheres somos mais afetadas com essa doença do que os homens, né? Existem outros fatores de risco também, o próprio envelhecimento da população, né? Aí você pega tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Né? A poluição ambiental, pessoas que moram em metrópoles, né? A poluição ambiental também afeta a nossa lágrima, né? Uma nutrição ruim, né? Pessoas que não se nutrem bem também vão ter uma qualidade ruim da lágrima. Hoje a gente fala muito também dentro da oftalmologia das questões oftalmológicas que podem também causar olho seco ou piorar o olho seco, né? Por exemplo, o uso de lentes de contato também é um fator de risco. As próprias cirurgias oftalmológicas, Camila. Também pode a gente pode exacerbar os sintomas após a cirurgia oftalmológica, de catarata, a cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia de correção visual a laser, que normalmente a gente faz num paciente mais jovem. As cirurgias palpebrais, blefaroplastia. Também pode agravar? Também pode, né? A cirurgia da pálpebra, ela muda a dinâmica do piscar, né? Então, um paciente que às vezes procura, que já tem um pouco de olho seco, faz a cirurgia, às vezes tem exacerba os seus sintomas. Então, a gente tem que, se possível, tratar esse paciente antes de operar, né? Então, passar o paciente por uma avaliação adequada, uma avaliação oftalmológica, né? Procurar ver os fatores de risco, antes de operar, orientar um tratamento clínico, ver se melhora ali a superfície do olho, para que aquele paciente, quando for para a cirurgia oftalmológica, ele vá com a superfície do olho menos inflamada, passe melhor pela cirurgia e tenha um conforto no pós-operatório. Então, hoje a gente, nas aulas aí, né, que a gente dá, a gente bate muito nessa tecla, né? Fazer o diagnóstico antes da cirurgia, tratar o paciente antes, né? Continuar o tratamento após o procedimento cirúrgico também, né? E, além disso, a gente pode falar também dos cosméticos, né? Influencia muito. Influenciam também, maquiagem sobre os cílios ali, aquela maquiagem sobre os olhos. As mulheres adoram a maquiagem. Então, a gente fala do lápis, do delineador, do rímel, né? Então, a gente condena muito, assim, aquele uso de cílios postiços, que ficam ali meses, resíduo ali, né? Com aquela cola que pode ser muito tóxica para as nossas glândulas de meibômios, as glândulas palpebrais que produzem o óleo da nossa lágrima. Então, tudo isso hoje a gente tenta orientar os nossos pacientes, né, via mídias sociais, entrevistas e dentro do nosso consultório, dentro da nossa clínica, né? Muitas vezes a vaidade feminina fala mais alto,
Mas até a toxina botulínica também Influencia? tem também Nossa, mãe. uma diminuição aí da nossa lágrima. Remédios que a população usa de maneira geral, remédios de uso contínuo aí da população, de uso comum da população, como antihipertensivos, antialérgicos, antidepressivos, ansiolíticos, né? Remédios de uso comum da população também diminui a produção da nossa lágrima. Então você vê como a nossa lágrima é afetada devido ao ambiente em que a gente está, se a gente está usando muita tela ou não, se a gente está num ambiente ressecado, né, um ambiente com ar-condicionado, se a gente vive numa cidade com baixa umidade do ar, né? Então, são múltiplos fatores de risco hoje. A gente não fala que o olho seco vem de um só fator de risco. É uma doença multifatorial. E a gente, na consulta, vai identificando com o nosso paciente quais são os fatores de risco que aquela pessoa teve para desenvolver a doença do olho seco. Sim. E hoje, Camila, a gente observa também um avanço da doença na população mais jovem. Então, hoje a gente vê os nossos jovens aí com 20 anos, os nossos jovens no ambiente universitário, que tem uma incidência grande de olho seco também. Tá? Uma prevalência grande de olho seco. Por quê? Esses jovens estão com alguns fatores de risco a mais para essa doença. Quais são eles? A tela. Sexo feminino, sempre mais, né? O uso de telas, mais de 6 horas por dia de uso de telas é um fator de risco. E usa mesmo, né? Os jovens também usam lentes de contato. É verdade. Pela estética, né? E também dormem menos do que 6 horas por noite. Até o tempo De sono influencia. Como a qualidade e o tempo de sono é importante, né? Então, hoje, o que acontece? As pessoas acordam na tela, passam o dia inteiro na tela, trabalhando, ou estudando, ou no lazer. Quando chegam em casa à noite, também vão para a tela, para os celulares, para as redes sociais, ver filme, ver séries, né? E aí dormem também mais tarde, né? Então, não tem aquele tempo de sono, né? Um tempo adequado do descanso. Isso também influencia. O estresse emocional também afeta as nossas glândulas, né? Então, para você ver, as nossas glândulas ao redor da nossa pálpebra sofrem com múltiplas questões da nossa vida. Por isso que a gente fala hoje, inclusive foi o tema do último relatório que foi liberado esse ano pela TIFOS, que é a Sociedade Internacional, Tear Film Ocular Surface Society, a sociedade internacional que mais estuda olho seco no mundo e que divulga esse conhecimento para todos os médicos do mundo. Esse novo relatório foi, né, justamente com o título de que o olho seco hoje é uma doença do nosso estilo de vida. Então, o nosso estilo de vida moderno, em frente às telas, sempre vivendo em ambientes climatizados, né, com uma baixa qualidade da nossa nutrição, usando lentes de contato. Baixa qualidade de sono. Baixa qualidade de sono, fazendo cirurgias, né, fazendo procedimentos estéticos na área dos cílios, na área palpebral. Então, nosso estilo de vida hoje está nos levando para a doença do olho seco. Nossa, gente. Então, assim, para todo lado que a gente corre, tem uma causa. Mas tem cura? A gente fala que a doença do olho seco, Camila, é uma doença crônica. É mesmo? Então, o que a gente orienta sempre o paciente, numa primeira avaliação, né, dizendo, você tem um diagnóstico de olho seco. Primeira orientação, e a gente sempre bate muito nessa tecla também, é educar o paciente. A educação do paciente tem que ser a primeira linha de tratamento ali daquela relação médico-paciente. Para você educar o paciente quanto às medidas que ele precisa ter, educar o paciente quanto à cronicidade dessa doença, né? Trata-se de uma doença crônica que você tem que cuidar todos os dias.
E você tem que ter o hábito da higiene dos olhos, da lubrificação ocular, da ingestão de água, né? Hidratar-se bem, comer bem, dormir bem, todos os dias. Né? Porque se alguma coisa falha ali na sua rotina, você vai exacerbar os seus sintomas naquele dia. Então, é importante orientar e educar o paciente nessa primeira consulta. Muitas vezes o paciente não entende muito, quer sair ali muito da regra, da linha, mas com o tratamento, com o acompanhamento, esse paciente vai entendendo que trata-se de uma condição crônica e de que ele precisa, no dia a dia, cuidar dos olhos do mesmo jeito que a gente se hidrata, do mesmo jeito que a gente se alimenta, que a gente toma banho, tem higiene pessoal, nós vamos ter que cuidar dos nossos olhos de uma maneira regular e diária. Nossa, porque às vezes passa despercebido, né? As pessoas acham, mas é só uma areinha, porque eu tô cansada, né? Isso. Deixa para depois, deixa para depois. A gente nunca deve banalizar, Camila, a doença do olho seco. Com certeza. E a gente vê essa banalização. Então, por parte dos pacientes, até por parte de alguns médicos. A gente não pode banalizar essa doença. Porque se essa doença progride, se essa doença avança, haverá uma diminuição acentuada da qualidade de visão e da qualidade de vida desse paciente. E aí ele perde muita qualidade de vida. A doença do olho seco, ela está intimamente relacionada à ansiedade e à depressão quando ela chega nesses estágios mais avançados. Nossa! Então, eu sempre oriento meu paciente, não deixe de tratar o seu olho seco. Não deixe esse sintoma aumentar. Nunca deixe de cuidar dos seus olhos e de vir periodicamente aqui no consultório, aqui na clínica, para a gente sempre reavaliar. Porque se acontecer um aumento na gravidade da sua doença, a sua qualidade de vida vai diminuir muito. E aí o paciente fica sem estudar, sem trabalhar. A produtividade dele no trabalho diminui muito. As pessoas não conseguem, às vezes, fazer atividades físicas, sair para ter uma vida social. Sim. Por quê? Porque ficam extremamente incomodadas, a córnea machuca, a luz do ambiente machuca. Existem pacientes que se recolhem meio-dia, porque já não conseguem mais fazer nada depois daquele horário. Precisam ficar restritos a um quarto, de olhos fechados, num ambiente de mais penumbra, para não ter aquela luminosidade incomodando tanto os olhos. E quando sentem dor também, né? Qualquer dor é muito incômoda. Sim. Então, a dor nos olhos ela é muito incômoda, uma dor de cabeça, às vezes refletida. Então, esse paciente tem uma diminuição intensa da qualidade de vida e eu não desejo isso para os meus pacientes. Então, eu espero que a gente consiga fazer cada vez mais diagnóstico precoce, diagnóstico né? nos estágios mais leves, né? Conscientizar a população. Nós estamos no mês de conscientização da doença do olho seco, né? Nós estamos no mês julho e existe uma campanha, a campanha Julho Turquesa, que é uma campanha de conscientização sobre a doença do olho seco, né? Há alguns anos a gente usa o mês de julho para falar muito da doença do olho seco e conscientizar cada vez mais a população, né, sobre essa doença. Então, é muito importante. Se tiver sintomas, procurar seu médico oftalmologista, já fazer um diagnóstico, já iniciar um acompanhamento, um tratamento e não banalizar a doença do olho seco. Né? Muitas pessoas acabam negligenciando, né? Exatamente. Liliana, mas é o que você falou, procurar, né, um médico oftalmologista, mas também é importante saber o profissional que vai procurar, porque tem que entender sobre olho seco, né? E eu vi também que você tem um aparelho de diagnóstico, né? Então, não é só o exame clínico ali, né? Você tem a tecnologia a seu favor para poder conseguir dar uma melhor posição ali para o paciente também, né?
Isso, Camila. Para a gente fazer o diagnóstico da doença do olho seco, a gente precisa fazer uma anamnese, uma entrevista ali com o paciente muito bem direcionada para essa doença, né? Identificando todos os fatores de risco, né, para essa doença junto ali ao paciente. E ali a gente já vai educando esse paciente quanto à doença do olho seco, quanto à cronicidade e quanto à importância de acompanhamento contínuo. Quando a gente vai para o exame físico, qualquer oftalmologista pode fazer um diagnóstico de olho seco dentro de um consultório pequeno, simples, não há muita complexidade. Com o exame da lâmpada de fenda, a gente consegue também diagnosticar o olho seco. Quando a gente precisa de lançar mão de novas tecnologias, aí sim nós temos novas tecnologias de diagnóstico, né? Que são aparelhos de alta tecnologia, que é esse que eu tenho na clínica também, para a gente fazer diagnóstico de imagem, né? Então são softwares que vão fazer exames objetivos e subjetivos para a gente olhar toda a superfície do olho, a lágrima e as glândulas de meibômios, que são essas glândulas produtoras do óleo da lágrima, e que são elas que são afetadas em 86% dos pacientes de olho seco hoje. Então, essa tecnologia diagnóstica eu já tenho desde 2021, né? E consigo hoje finalmente ver as glândulas dos meus pacientes. Você consegue ter aquela precisão. Exatamente, consigo quantificar quanto que aquele paciente tem de perda de glândula, olhar como está a estrutura, a morfologia dessa glândula. E aí esse paciente, quando ele vê essa imagem, ele também adere mais ao tratamento, ele vira um grande parceiro seu no tratamento, porque ele vê a glândula dele, ele vê que ele precisa de um tratamento a mais. Começa a entender melhor. Começa a entender melhor e leva mais a sério o seu tratamento e o seu acompanhamento. Né? Então, esse diagnóstico mais tecnológico, né, veio e agregou muito valor ao exame que a gente tem na clínica hoje. Ai, que bacana. E o exame que você comentou, né, que dá para você enxergar tudo, ver tudo que está acontecendo com o paciente. De uma forma um pouquinho mais técnica para a gente entender, né? Que você falou das glândulas, né? Compromete elas ali, mas você vê, assim, uma modificação mesmo nessa glândula? Sim, a gente consegue ver alteração na estrutura, uma obstrução das glândulas, né? A imagem é como se fosse quase um raio-x ali das glândulas, né? Uma câmera infravermelha e vai aparecer uma imagem em preto e branco e a gente vai conseguir ver as glândulas que estão bem formadas e as glândulas que estão obstruídas. Né? E a gente mostra isso para o paciente, ele entende melhor. Né? Quando a gente fala, você tem uma disfunção das glândulas de meibômios, isso às vezes para o paciente fica num imaginário que ele não consegue muito bem compreender. Quando você mostra a imagem, aí sim ele consegue entender melhor. Poxa, minha glândula está obstruída, eu preciso fazer alguma coisa, né? Para o meu olho melhorar, para minha qualidade de vida melhorar, para minha qualidade de visão melhorar. Nossa, muito interessante. E o tratamento? A gente sabe, né? Com certeza deve ter os colírios, lubrificantes, né? Sim. Mas para outros graus, né? Que você comentou. É só o colírio? Você tem outro tipo de tratamento? Sim, o tratamento, Camila, da doença do olho seco vai depender do estágio de gravidade, né? Então, quando a gente pega aquele paciente mais no início, né? Aquele paciente vai ser tratado com colírios lubrificantes, né? Se ele tiver disfunção de glândula e uma higiene do bordo palpebral, alguma suplementação também com ômega 3, a gente usa também para melhorar esse paciente. Nós vamos fazer toda a orientação e educação do paciente quanto à mudança de hábitos. Por exemplo, ingerir mais água, né? O estado de hidratação do nosso organismo reflete na hidratação dos nossos olhos, reflete também na nossa lágrima. A gente vai orientar um pouco a nutrição, a questão do sono adequado, do uso de lentes de contato, vamos suspender ou não
de acordo com a gravidade, vamos mudar o tipo de material da lente de contato de acordo com a gravidade. Sim. Então, vamos orientar o paciente quanto à mudança de hábitos, evitar ambientes muito climatizados, evitar muito vento, muito ar sobre os olhos, usar um óculos de proteção para barrar fisicamente, fazer uma barreira física contra esse vento, contra a poluição ambiental, dormir bem, né? Fazer pausas na tela, né? Para poder piscar. Então, tudo isso na consulta a gente consegue orientar o paciente. E a base do tratamento são colírios lubrificantes, sim. Mas dependendo do grau de inflamação da superfície do olho, nós vamos ter que iniciar tratamentos mais complexos. E aí sim, esses tratamentos vão passar desde colírios, antibióticos, corticoides, colírios imunomoduladores, antibióticos via oral, alguns procedimentos que a gente precise fazer, né, como oclusão de pontos lacrimais, no ambiente do consultório mesmo, para alguns casos muito específicos, ou para aqueles pacientes que têm uma disfunção da glândula, usar tecnologias que a gente também tem na nossa clínica para tratar essa glândula, né? E fazer com que ela libere mais o óleo e o óleo forme a camada oleosa da lágrima, impedindo a evaporação excessiva da nossa lágrima. Então, hoje a gente tem todas as tecnologias, né? O conhecimento para tratar clinicamente, indicar os procedimentos que precisam ser feitos ou os procedimentos de alta tecnologia. Já quero saber quais são esses procedimentos de alta tecnologia, porque no caso nosso da glândula, ajuda muito, né? No caso que a gente tem para atuar na glândula de meibômios, é a terapia de luz pulsada. E ela tem vários mecanismos de ação de melhora, melhora a função da glândula, né? Então, ela aquece a nossa glândula, ela melhora a secreção da glândula de meibômios, ela fica mais fluida, de modo que quando a gente pisque, a gente consiga liberar essa secreção sobre os nossos olhos para formar a camada oleosa da nossa lágrima. Tem um efeito também bactericida. Tem um efeito de matar, muitas vezes, um ácarozinho que tem nos nossos cílios, que a gente chama de Demodex. Também ele consegue, a luz pulsada consegue matar esse ácaro. Nós temos também um efeito de oclusão dos vasos sanguíneos na borda palpebral, principalmente para aqueles pacientes que têm rosácea. Rosácea é uma doença de pele, Camila, que muitas vezes atinge também a borda palpebral. E a gente chama isso de rosácea ocular. E que nada mais é que uma disfunção das nossas glândulas de meibômios, causando um ressecamento do nosso olho. E aí a luz pulsada tem um efeito maravilhoso para esses pacientes, fecha esses vasinhos que levam a inflamação para o nosso olho, a borda palpebral fica clarinha depois. Além disso, nós temos uma ativação neurológica da luz pulsada sobre o nosso sistema nervoso parasimpático. A gente estimula a nossa glândula. Então, a luz pulsada hoje ela tem múltiplos mecanismos de ação e ela é muito completa aí para melhorar e ativar a glândula de meibômios. E aí os pacientes conseguem, com isso, ter uma camada lipídica melhor da lágrima e, com isso, muito mais conforto. Menos dor, melhor visão, uma melhora dos sintomas. Então, hoje a gente tem essa tecnologia que já usa 4 anos. Desde que ela chegou no Brasil, nós tivemos essa tecnologia a nosso favor, já trouxe para o Estado do Espírito Santo, logo quando chegou, foi aprovado pela Anvisa. E aí, em 2019, já são 4 anos usando a tecnologia com excelentes resultados. Nossa, é muito benefício que ela traz, né? Muitos mesmo. Muito, E ela é bem completa, né? Muito completa. E também para o paciente que está com aquele caso mais grave. Sim. Também para ele. Também para ele, né? A partir do estágio 2 ali de doença, a gente já pode indicar a terapia de luz pulsada.
A gente não indica naquele paciente com doença mais leve, né? Que é só as medidas ambientais, colírio, já consegue amenizar, higiene, né? já consegue amenizar, esse paciente sente-se confortável. Mas a partir do estágio moderado, a gente já pode indicar. Nossa, é fantástico esse laser, né? Luz Não pulsada. não é um laser, Luz né? pulsada, É uma terapia de luz pulsada intensa regulada. Não é a luz pulsada que temos na estética, Camila. A luz pulsada para tratar o olho seco foi observado nos pacientes que tratavam rosácea, observavam uma melhora da lágrima. E aí estudaram isso. E aí fizeram um aparelho de luz pulsada intensa regulada, voltada para a ação da glândula de Meibomius. Então, o nosso aparelho não é um aparelho de estética que a dermatologia usa. É um aparelho exclusivo para a oftalmologia, com o objetivo de melhorar a doença do olho seco. Ah, nossa, perfeito. E quanto tempo de tratamento que o paciente precisa? É lógico que a gente sabe que cada paciente é um paciente, né? Sim. Cada caso é personalizado. Para a luz pulsada, você está dizendo, ele precisa de 3 a 4 sessões. Tá? Hoje já saíram trabalhos científicos que mostram que 4 sessões são melhores, né? Melhoram o paciente mais rápido e tem um efeito mais duradouro. Tá? E aí esse paciente depois ele faz manutenções, que podem ser semestrais ou até anuais, dependendo da gravidade de cada caso. Da situação dele. Aí ele entende, ele melhora tanto que ele entende que ele tem que fazer aquela manutenção. É mais ou menos igual ao do dentista. Você vai ao dentista 2 vezes ao ano, fazer sua limpeza, você sabe que você tem que fazer essa manutenção. A mesma coisa hoje para os nossos olhos. Então, um paciente que entende bem a sua condição, que já internalizou isso, que abriu a consciência para a cronicidade da sua doença, para a necessidade de cuidados diários e contínuos, Camila, é um parceiro seu no tratamento. Então, ele vai continuar com você, vai ser seu parceiro, vai fazer as avaliações que precisa, porque ele entende que para ele ter conforto na vida diária, do estudo e do trabalho, ele precisa cuidar dos olhos. Porque hoje, né, sem a visão, é muito difícil a gente lidar com o dia a dia, né? Porque tudo a gente precisa realmente... Através da nossa visão, a gente tem informação de quase 90% do mundo externo, né? Então, é um órgão do sentido extremamente importante, né, para a nossa comunicação, né, para o nosso desenvolvimento cognitivo. Né? Hoje, a própria geriatria estuda isso, né? A gente vê que quando o paciente tem uma privação da visão, seja por catarata ou por outro motivo, ele tem maior déficit cognitivo. Né? A própria cirurgia de catarata hoje diminui 30% a chance de você ter demência. Né? Então, saíram alguns estudos nesse sentido. Né? Então, como a visão é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa informação, para a gente se comunicar com o mundo, né? Sim, e até para o nosso desenvolvimento cerebral. Né? A gente diz que o olho é um captador de imagem, mas ele é quase uma extensão do nosso cérebro, né? Então, tudo que a gente capta de informação do mundo através da nossa visão ajuda o nosso cérebro, né? a ter cada vez mais desenvolvimento. Que tem muitas pessoas as pessoas são muito visuais, né? Sim. Tem que visualizar alguma coisa para conseguir realmente entender, né? Absorver aquela informação. E realmente os olhos é a porta da alma, né? Dizem também. A porta, a janela. Verdade. Agora, doutora, essa doença, ela pode levar à cegueira também? Camila, em alguns casos, quando o caso fica mais grave e você tem aquela chamada ceratite, né? A ceratite seriam pontinhos de machucados na nossa córnea. Né? E esses machucados podem ter uma infecção secundária ou podem até confluir e formar um machucado maior, que a gente chama de úlcera de córnea. Nossa. E aí sim, essas úlceras infectadas, se não tratadas, se evoluir, podem até causar uma perda da visão. Tá? Então, é realmente muito sério. É, né? muito sério. Não pode realmente, né, deixar para lá e falar, depois eu trato, depois eu trato. Não pode de jeito nenhum, né? Um paciente que chega
nesse estágio é um paciente realmente muito severo. Não é o dia a dia hoje da doença do olho seco, mas nós temos um percentual de pacientes que chegou nessa gravidade, né? Então, realmente são pacientes até com a psique muito ruim, pacientes que ficam até depressivos, né? Pacientes que têm uma diminuição da qualidade de vida intensa, da qualidade de visão, pacientes que trocariam anos de vida para viver sem a doença, né? O impacto na qualidade de vida das pessoas que têm um olho seco mais severo é semelhante até de pacientes que sofrem angina, aquela dor no peito. Então, um impacto muito grande na qualidade de vida. Então, por isso que a gente hoje educa muito a população, a gente fala muito de olho seco. Não podemos jamais, Camila, banalizar a doença do olho seco. Com certeza. É uma doença que pode ser leve, mas ela pode caminhar, se não tratada, para estágios mais moderados e até mais graves. Nossa, realmente é muito sério, né? A gente fala da visão, às vezes realmente a gente não dá muita atenção, né? Sempre vai deixando para depois. E realmente é uma situação que a gente não pode deixar passar. Não podemos deixar passar. A gente fala que a gente não tem que lembrar do nosso olho, né? Mas para não lembrar, a gente tem que cuidar muito bem. Sim, né? Fazer exames periódicos, né? Eu vejo, às vezes, na população geral, se não sentem nada, não vão ao médico oftalmologista. Bem isso. E isso é um erro, né? Nós temos que frequentar o médico oftalmologista desde quando nascemos até morrer. Sim. Porque o desenvolvimento do ser humano e as mudanças na estrutura do globo ocular e as mudanças que vêm com o envelhecimento e a atenção que a gente tem que ter às doenças genéticas, a influência do ambiente é muito grande. Então, nós temos doenças da infância, nós temos doenças que se manifestam no jovem, no adolescente, nós temos a doença da vida adulta, a presbiopia ou vista cansada que chega após os 40 anos, a catarata, o glaucoma, a degeneração macular, a retinopatia diabética. Nós temos tantas doenças hoje, a explosão da miopia no mundo, né, nas crianças e nos jovens. Sim. Temos tantas doenças hoje, temos sempre que orientar a população de que o médico oftalmologista hoje é um dos principais médicos que a pessoa tem que frequentar durante toda a sua vida, tá? Crianças, adultos, jovens, adultos, idosos, mulheres, homens, idade, né? não tem idade, são todas as pessoas, né? Para a gente prevenir cegueira, para a gente fazer diagnóstico precoce de qualquer doença oftalmológica, inclusive a doença do olho seco, a gente prevenir doenças mais graves, né? E reabilitar a visão quando possível. Sim. E, Liliana, você falou, né, muito sobre o uso de tela, que é uma coisa muito comum hoje, né? Sim. E, inclusive, até os próprios pediatras, né, levantam muito sobre isso também. As crianças também estão usando muito tela. Sim. Celular, tablet, né? E as crianças também podem correr esse risco de ter a doença do olho seco? Sim, mas crianças estão também tendo quando ficam muito em telas, né? Então, é um alerta permanente hoje para os pais ou responsáveis, né? As crianças têm que sair da tela. Está tendo um exagero muito grande na infância das nossas crianças, né? As crianças hoje nascem já com o celular nas mãos, né? E hoje as sociedades brasileiras de oftalmologia pediátrica, da Sociedade Brasileira de Pediatria também, houve uma união dessas sociedades médicas para orientar pais ou responsáveis de que a gente não pode deixar as crianças na tela. Por exemplo, de 0 a 2 anos, é zero tela. Zero tela? Zero tela. A criança de 0 a 2 anos, ela não pode estar na frente das telas. Isso vai atrapalhar não só a visão, mas o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Né? Então, os pediatras já estão estudando e vendo isso. Tá? E aí, a partir dessa idade, vão liberando um uso de tela a partir de cada faixa etária. Por exemplo, de 2 a 6 anos, 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas por dia. E um tempo controlado. E hoje está faltando um pouco desse controle
né? Sobre as crianças, sobre os jovens, os adolescentes. E aí está tendo uma explosão também de olho seco nesses jovens, né? E também uma explosão de miopia, porque o olhar fica muito próximo às telas. E aí essa criança, o jovem, ele não alterna a visão para longe, para perto. Muitas vezes essas crianças e jovens também ficam dentro de casa, não saem ao ambiente ao ar livre, não tomam sol. E o sol, a gente já viu que a luz solar, a luz do dia, é muito importante também para a gente evitar o aumento progressivo da miopia. É mesmo? Também influencia? Também influencia. Então, a gente viu na pandemia as crianças dentro de casa, aulas online, jogando online, atividades de lazer online, sem sair de casa ao ar livre, e uma explosão de miopia, uma explosão de olho seco nas crianças e nos jovens. Né? Então, por isso a vida tem que ter um equilíbrio, Camila. Os pais têm que ter também mais pulso aí sobre as crianças, né? Sobre os jovens, e saber que essa orientação é para o bem deles, né? Os médicos estão alertando e a gente tem que tirar as nossas crianças, os nossos jovens da frente dos celulares e das telas de maneira geral. Nossa, realmente é muito importante, né, essa parte desse bate-papo, porque as crianças realmente estão com o uso muito excessivo, né, com as telas. Porque eu sou mãe também, né, às vezes a gente fica quietinho, dá o celular, né, para ver se fica quietinho, mas realmente a consequência... né, com os olhos, né, com vários outros fatores, é muito... É um grande desafio para quem é pai ou mãe ou responsável por uma criança. Um grande desafio. Mas entender que não vai trazer muito benefício para aquela criança no desenvolvimento, não só da visão, né, mas outras questões de saúde geral da criança. Né? Então, entender e tentar adaptar a vida da melhor maneira possível. Nossa, muito bacana, Liliana. Porque esse assunto, assim, traz pra gente um esclarecimento, né, muito grande de, às vezes, coisas pequenas que a gente não percebe no dia a dia, né? Trabalho o dia inteiro, né, no escritório. É o que você falou, ar-condicionado, computador e celular. E, às vezes, a gente acha assim, final do dia a gente fala, não, só tô cansada, tô com o olhar cansado. Né? E, na verdade, não é isso. Pode ser a doença do olho seco, Camila, pode também ser uma falta de grau corrigido, né? Os pacientes também podem ter alergias oculares, tudo isso tem que ser examinado, né? Quando a gente faz o exame na lâmpada de fenda, a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial, né? O que é olho seco, o que é alergia, né? O que é falta de grau, porque o paciente está, às vezes, um pouco cansado. Hoje tem lentes com proteção de óculos, as lentes de óculos com alguma proteção para essa radiação que vem das telas. Então, hoje a gente tem tecnologia para melhorar esse cansaço, para usar o óculos. Para usar a favor, né? Para fazer as pausas, para se hidratar. A gente orientar a pessoa para alternar a visão longe e perto, não ficar só ali naquele ambiente de visão de perto. Mas hoje a gente vê, né, um ambiente de escritório. A pessoa está na frente da tela da hora que chega até a hora que vai sair. E quando chega em casa, ela vai para a tela também, em vez de descansar a visão. É verdade. Né? Então, são hábitos hoje da vida moderna que nos levam ao cansaço visual, que pode ser cansaço devido a uma não correção de grau, mas também cansaço devido à má lubrificação do olho. Né? Pode estar os dois juntos. Os dois juntos associados, né? Então, as pessoas hoje estão com a saúde geral e a saúde ocular muito prejudicada. Porque os hábitos de vida de saúde geral foram sendo perdidos. Né? A gente hoje dorme mal, come mal, está na frente das telas. Tem que trabalhar sem frente de tela. Não bebe água adequadamente. Eu vejo que as pessoas não se hidratam adequadamente no dia a dia do trabalho, do estudo. Então, são hábitos ruins de vida, de saúde geral,
e que repercutem também na saúde dos nossos olhos. Nossa. Então, a gente tem que cuidar dos nossos olhos isoladamente? Sim, mas a gente tem que cuidar da saúde geral. Sim. O nosso olho faz parte do nosso organismo, né? E quando a gente não tem uma saúde geral adequada, a saúde dos nossos olhos também fica muito prejudicada. Sim, verdade. Né? E, doutora, a gente falou sobre diversos fatores, né, que podem aumentar também, né, essa gravidade. Mas existe uma forma de prevenção, por exemplo, a mulher na menopausa, né? A gente sabe que a menopausa aí, né, vai 40, 45, às vezes mulheres com 50, né? Sim. Existe uma forma, né, da mulher já, ela foi no médico, foi no oftalmo, viu que não estava ainda, né? Porque isso pode acontecer depois, né? Existe uma forma de prevenção? Camila, as dicas que a gente dá para as pessoas, de maneira geral, são pausa na tela para piscar. Fazer o exercício do piscar. Isso é muito importante para a gente liberar a lágrima para o nosso olho. Né? Liberar um dos componentes da lágrima. A gente se hidratar adequadamente. Né? A gente fazer exercício físico. A gente ter uma dieta adequada. A gente ter um sono de qualidade e também dormir as horas adequadas do dia. Né? A gente fala aí entre 7 e 8 horas de sono por noite. Né? E a gente vê as pessoas dormindo menos de 6 horas por noite e já não tendo descanso adequado. Então, todas essas orientações, nutrição adequada, sono, hidratação, pausa na tela, piscar, óculos de proteção no carro, por exemplo, quando você tem o ar-condicionado de frente para você. Então, tudo isso são medidas que a gente pode ter de proteção dos nossos olhos. Aliado a medidas também de higiene dos olhos, que a gente orienta no consultório, a lubrificação, uma lágrima adequada, também ao seu caso. Existem milhares de lágrimas hoje no mercado. E aí você tem que saber indicar qual é a melhor lágrima para aquele paciente. Né? É uma lágrima que pode ter conservante, é uma lágrima sem conservante, é uma lágrima com componente mais oleoso ou não, é uma lágrima que regenera mais a córnea ou não. Então, tudo isso o médico oftalmologista vai poder te orientar. Tá? Então, não é prevenir, né, a doença, porque a gente, em algum momento, com esses hábitos de vida, nós vamos ter, mas a gente amenizar, né, com a mudança de hábitos, de higiene diária, de cuidar dos olhos, mudanças de hábito no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, procurar sempre priorizar a proteção dos nossos olhos, o piscar, a hidratação, nutrição, sono, tudo de saúde geral vai repercutir nos nossos olhos também, na nossa lágrima também. Então, essa recomendação pode ser para todos os casos? Pode ser para todos os casos. Né? Hoje a gente vê um avanço na doença do olho seco justamente pelos hábitos ruins que a gente tem hoje de maneira geral na sociedade. Então, a sociedade hoje vive muito no automático, vive muito em frente às telas, sem muita consciência da própria saúde, né? E sem consciência da saúde ocular. Aí, quando vem um problema, ainda demoram a ter consciência para ter aquela rotina de tratamentos. Muitas vezes o paciente tem que passar por um processo, às vezes, agudo de sofrimento, de agudização, de inflamação, para poder entender que tem que cuidar todos os dias. Então, rotina, né, diária dos cuidados. É uma visita regular, né, ao oftalmologista. Qual é a recomendação, doutora? 2 vezes no ano, 1 vez no ano? Olha, para pacientes que não têm uma doença, né, que vão só para a gente fazer uma rotina, 1 vez por ano. Agora, pacientes que têm uma suspeita diagnóstica de alguma doença ou já diagnosticado alguma doença, aí o médico vai, com certeza, orientar visitas mais frequentes. Né? Por exemplo, um paciente que tem olho seco, muitas vezes ele tem que ir mês a mês
para me ver, ou semanalmente, quando ele tem alguma urgência, algum machucado na córnea, eu tenho que ficar vigiando isso, né? Então, o paciente de olho seco, quando tem uma forma mais aguda de inflamação, ele está lá toda semana, né? Quando vai melhorando, a gente vai espaçando mais, a cada 2, 3 meses, e se ele ficar bem compensado, semestralmente a gente se vê, mas eles têm que saber que se ele tiver alguma urgência, eu estarei lá para atendê-lo, né? Porque o paciente de olho seco, muitas vezes, ele tem uma agudização da doença, Camila. E aí ele sente muito desconforto de uma hora para outra. E aí ele precisa de um atendimento rápido para poder tirar ele daquela urgência. Para a gente poder ver se ele tem um machucado na córnea ou se ele desenvolveu uma dor sem o machucado. E a gente poder medicar, tirá-lo da urgência, né? E depois retomar todo o tratamento adequado, crônico, né? Fazer algum procedimento se precisar. Então, esse paciente, ele precisa estar sempre com a gente mesmo. Tem que acompanhar de perto, né? De perto, né? Mas um paciente que é só rotina, não tem a outra doença, uma vez por ano. E pacientes que tenham já alguma doença, aí a gente vai 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, 4, aí depende. É, a recomendação individual, da recomendação individual para cada patologia, para cada situação. Gente, a gente não pode deixar de se cuidar, né? É muito importante realmente criar essa conscientização. Isso. Né? Porque a gente só percebe que a gente precisa quando a gente perde, né? Exatamente, né? Aquilo que eu falei, os olhos são muito confortáveis. Sim. Nós não sentimos os nossos olhos no dia a dia. E tem que ser assim. A gente ter conforto na visão, conforto para não ter dor, desconforto. A gente não sente o nosso olho quando a gente está bem. Mas quando a gente tem um desconforto é porque algo está errado. E aí nós temos que ver o que se trata. É algum grau? É a lágrima que está ruim? Eu estou com algum machucado? A minha pressão do olho está boa? O meu fundo de olho está bom? Né? O meu grau está adequado? Então, todas essas questões a gente consegue ver dentro do consultório, através do exame oftalmológico, né? E é óbvio, quando a gente fala de doença do olho seco, a gente foca mais aí na superfície do olho, na córnea, na conjuntiva, na borda palpebral, e aí nós vamos procurar sinais de doença nessas estruturas, né? E aí focar e focar o tratamento, o diagnóstico e tratamento nessas estruturas do olho. Doutora Liliana, foi fantástico essa conversa, quer dizer, me senti numa consulta, né? Me explicou detalhes de tudo. Ótimo. Né? E esse assunto realmente é um assunto muito relevante que a população precisa saber, porque praticamente muitas pessoas estão passando por isso e não sabem. Exato. Né? Fica naquela expectativa, eu já ouvi muito, né? Ah, vai passar, né? Compra um colíriozinho ali que vai passar, né? Aí trata só aquele momento ali, daqui a pouco volta de novo, e às vezes volta pior ainda, né? Existem pacientes que têm a doença do olho seco, Camila, mas não têm muitos sintomas. A gente vê os sinais no exame oftalmológico, mas o paciente não tem muita queixa. Olha. Mas a outra gama de pacientes que tem muita queixa, né? Sentem muito os olhos, né? Esses, eles aderem mais ao tratamento, né? Às vezes o paciente que não tem muitos sintomas, às vezes é difícil ele crer que ele tem a doença, né? Mas é importante alertar, porque caso ele vá, por exemplo, sofrer algum procedimento cirúrgico, né? A gente tem que tratar antes, preparar esse olho melhor, né? Existe uma dissociação de sinais e sintomas que a gente fala na doença do olho seco, né? Mas sem dúvida hoje uma doença com muita prevalência dentro da nossa sociedade, uma doença que pode adquirir severidade, se não tratada, se não acompanhada. Uma doença que merece muita atenção por parte da sociedade e por parte dos médicos oftalmologistas. E cada vez mais a gente tenta trazer mais orientação para a população geral, para entender, saber que existe essa doença e que ao menor sinal procure o médico oftalmologista. Com certeza. Gente, vocês não podem deixar de se cuidar, né? Isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Foi Obrigada, Camila. excelente Foi essa ótimo. conversa, né?
Gente, os melhores momentos vão estar no perfil da doutora e no nosso perfil. Vou deixar aqui abaixo as redes sociais da doutora também para vocês visitarem e começar a seguir. Tem muito conteúdo lá, não só de olho seco, né, doutora? Sim. Tem muita coisa lá no seu perfil. Muito, de oftalmologia, de cirurgia plástica. Plástica, nós adoramos, né? E não deixem de seguir o canal, curtir, ativar o sininho e até a próxima.